Bom, Paulo, você falou sobre as 15 modalidades cosmonômicas, né? Sim. Que ajudam na interpretação de esclarecer problemas. Como que isso se dá dentro da perícia? Como que o profissional que atua na área da perícia, ele pode colocar isso em prática? Onde que ele vai enquadrar esse assunto no dia a dia dele, no trabalho dele? Como é que isso se dá na perícia? Bom, isso vai dar, de um ponto de vista da epistemologia, na forma que o profissional vai encarar, digamos, os principais impactos. Sim. Obviamente que não se sabe a priori quais são os principais impactos. Ou talvez seja um impacto muito notório, mas que para ser um impacto muito notório, tem outros impactos escondidos ou erros de administração ou de intenções e assim por diante. Então, só um minutinho. Você está me dizendo que com esse conhecimento, ele me dá uma base para fazer uma investigação mais profunda, seria isso? Ele dá uma base para uma investigação mais profunda e também, no nível mais da epistemologia, ele vai dizer como a gente investiga as relações. Sim. E como que a gente pode esperar a compreensão de uma modalidade com a outra, de adequações e inadequações, sejam sociais, sejam econômicas, sejam biológicas, sejam de segurança. Aí vem uma carrada de situações que podem ter ocorrido ou que podem ter sido impactadas no processo inteiro de chegar até uma situação crítica, né? Enquanto não chegar à situação crítica, digamos assim, a gente não tem uma visão. Quer dizer, não tem uma visão porque, em princípio, as pessoas vão admitir que a produção industrial, por exemplo, está sendo feita adequadamente. O que não é necessariamente uma verdade. Porque se for para ter que entrar dentro da produção industrial, nós vamos ter que usar aí 14.040. Muito bem, a 14.040 ela já dá para a gente uma série de normas de riscos, tipos de riscos e assim por diante. Se uma pessoa entende uma produção, entende quais são os metais que estão envolvidos, qual é a forma correta de se poupar energia e assim por diante, também isso vai enriquecer o entendimento da produção. Obviamente, muitas pessoas produzem vamos dizer, sem uma poupança máxima de energia, sem uma poupança máxima para evitar resíduos da matéria-prima que ela usa como matéria-prima. Então, esses erros, eles são cumulativos dentro da produção. Óbvio, encarecendo o produto. Se eles fizerem uma aplicação da 11.040, o que sucede? Eles vão eles vão investir, não vão gastar. Eles vão investir um capital na produção para que a produtividade seja mais rentável. Quer dizer, eu invisto no processo produtivo para que meu produto seja mais rentável. E ele é mais rentável imediatamente, mas tem um tempo para que essa rentabilidade pague o investimento inicial. Isso daí é uma coisa mais do que sabida. Por outro lado, se eu investir mais na produção, eu evito os problemas de impactos. Se eu evito o problema de impacto, ou seja, projetando no futuro, eu projeto com maior segurança dizer assim, eu não impacto. Mas eu tenho que entender o que é impacto. Porque tem impacto na cadeia, em qualquer nível da cadeia. E um impacto num determinado nível da cadeia, que digamos assim, é o 7º nível, ele pode me fazer um estrago no 15º nível, que é um impacto que possa ser objeto de perícia. Exatamente. Então, o que nós fazemos? Todo esse nosso raciocínio de epistemologia, como nós estamos desenvolvendo aqui, na realidade, e nós vamos chegar a tratar um pouco essa questão dentro da ISO 14.040, é uma forma inteligente, a priori, de se evitar problema. E também, se houver um problema, de rapidamente verificar onde é o erro. Porque o erro
O erro não é no problema, o problema já é a consequência que pode justificar uma perícia. Sim. Então a perícia, ela deixa de ser simplesmente o profissional perito, conforme for a profissão dele, deixa de ser simplesmente um estudo de problemas no fim da linha, vamos dizer assim, Da cadeia de processo. da cadeia de processo, e ele passa a ser um investidor, um profissional que vai ajudar ao produtor de que ele respeite toda a norma 14.040. A rigor, Paulo, todo perito é um pesquisador, correto? Todo perito é um pesquisador, necessariamente. Ele tem que ter um espírito de pesquisa. Pegando um exemplo aqui, né, para os nossos alunos que estão participando do curso, vamos pegar um campo aí da mineração, que é um assunto que está em voga, que está sempre ocorrendo rompimentos de barragem, rejeitos, enfim. Esse esse epistemograma, esse conhecimento das modalidades pós-monômicas, eles norteariam o profissional? Norteariam. Porque, veja só, nós intitulamos, e tivemos intitulado até pelos nossos alunos, que o nosso diagrama, na realidade, é um epistemograma. Então, dentro do epistemograma, eu tenho esses conceitos mais gerais. Eu não estou ensinando a fazer um, bem entendido. Nós temos os conceitos mais gerais. Dentro dos conceitos, eu jogo um projeto. Então, esse projeto vai me essa estrutura cognitiva vai me dizer a extensão e a qualidade do projeto nas suas particularidades. Então, eu vou ter que responder na questão econômica determinadas coisas, na questão social determinadas coisas, na questão de consumo de energia determinadas coisas, na questão de segurança de rejeitos determinadas coisas. Então, eu vou ter, a priori, um esqueleto verdadeiro do que eu tenho que pesquisar. Seria um quadro de possibilidades do evento, né? É um quadro de possibilidades do evento. Ou seja, porque se eu raciocinar que eu estou no fim de linha e eu sei no fim de linha o que aconteceu e aquilo gerou um evento nocivo, eu estou raciocinando do fim de linha da produção, por exemplo, para o evento. Mas isso vai servir em quê? Se existe culpabilidade, ele vai ter que pagar uma multa, não sei o que, assim por diante, assim por diante. E vai haver uma demanda do juiz ou do Ministério Público que a pessoa providencie para não haver isso. Então, se o perito ele é um perito pré-evento, no sentido de evento mesmo, como a gente falou, preditivo, ele é uma pessoa que vai evitar. Então, ele é um perito. Agora, obviamente, essa pessoa tem que ter uma formação científica e tem que conhecer a ISO 14040. Aplicar a ISO 14040, primeiro, ninguém obtém a ISO 14040 porque quer comprar. Ela não pode ser copiada de Xerox, é impossível, não há meio de copiar. Para os alunos, a ISO 14040 trata de quê? Ela trata da questão ambiental. Sim. É uma ISO para a questão ambiental. Mas a questão ambiental não é no fim da linha, não. É questão ambiental dentro da produção. Exato. Entendeu? Porque isso é questão ambiental também. Consumir energia é questão ambiental. Acompanhamento todo o processo. Todo o processo. Ela tem motivos lá dentro à vontade para se poder dizer você está gastando muita energia além do necessário. Está desperdiçando papel. Está desperdiçando metais. Entendeu? Isso tudo faz parte do processo. Sim. Porque tudo que é desperdiçado e que não há um reaproveitamento, isso vira o quê? Rejeito. Já impacta rejeito. E as pessoas não têm observado que aumentar lixo é impacto. Sim. Eu estou falando lixo. Não estou falando matéria-prima. Porque para ser matéria-prima, que é a economia circular, essa matéria tem que sair selecionada. Eu não posso, mesmo que ela seja um rejeito, ela é um rejeito qualificado. E de um modo geral, as pessoas não fazem coisas qualificadas, elas jogam tudo. Entendeu? Então é uma mistureba imensa, não é? Que para a única coisa sensata, mais cara, mais sensata, é pegar esses rejeitos de cidades grandes como Belo Horizonte, como São Paulo, e transformar isso em plasma. Ah, mas sai mais caro. Sim, mas plasma gera um objeto grande,
uns blocos grandes, entendeu, de carbono. Carbono eu jogo na planície abissal do mar, aquilo vai enterrar e não tem poluição. E a planície abissal do mar é suficiente para suportar toda a geração de seres humanos produzindo, porque ela é incomensuravelmente grande em relação ao planeta. Quer dizer, existe muito mais oceano do que continente. Só que eu jogo uma coisa limpa. Só que eu tenho que gastar muita energia para produzir plasma a mais de 2.000 graus Celsius. Né? Celsius não, posso botar Kelvin mesmo. Então, já se discutiu isso até em cidades como em Belo Horizonte, eles acharam caro. Eu não sei o que é caro, porque eles não têm uma noção. Quando eu falo eles, eu falo as pessoas que administram. Eles não têm a noção de custo-benefício. E ainda mais porque ambientes para eles não é benefício de coisa alguma. Todo mundo tem cobiça. E cobiça implica em falta de inteligência e de falta de futuro. Ou seja, se eu impacto, eu não impacto o presente, eu impacto o futuro. Então, é a mesma coisa que eu disser assim, que se dane os meus filhos, meus netos, meus bisnetos. Vamos pensar nas próximas gerações, né? Exatamente isso. Então, nós podemos também usar o teorema, né? Porque a gente até emite teoremas ali se quiser, mas as modalidades cósmicas, a gente pode olhar também para olhar o impacto. É só que eu olho o impacto em si, mas eu também vou ter que aproveitar, entrar no processo produtivo. A maioria das pessoas não podem fazer isso porque elas não são engenheiras de alguma coisa. Ou se for, por exemplo, um engenheiro civil, ele vai dizer, eu não me sinto à vontade de mexer nas questões elétricas. Aí tem que chamar um engenheiro elétrico. Então é um trabalho multidisciplinar. Totalmente. Multiprofissional. Totalmente. Então, isso também vai educar os advogados. Né? Advogados entendidos como pessoal do sindicato, do Ministério Público, por um lado, os advogados de acusação e de defesa e os juízes, que também são do campo da advocacia, né? Do direito. Né? Então, a gente consegue fazer uma educação, até porque quem é professor tem esse viés de querer sempre educar, entendeu? Então, a gente consegue fazer uma educação. Como nós já fizemos um livro sobre como questionar profissionais em relação a acidentes. Então, ali tem uma lista de acidentes enorme. Quais são as perguntas que se fazem? Porque, de um modo geral, o que nós recebemos em mão, tanto da Justiça quanto do Ministério Público, eram perguntas que eu dizia mais ou menos assim para meus colegas. Eu tenho a impressão que eles querem saber a origem do cosmos. Eles fazem uma pergunta tão ampla que eu diz, gente, eu fico perdido. Ou seja, você quer saber a origem do cosmos? Era o que eu imaginava, né? Porque faz uma pergunta tão ampla. É lógico que é um pouco de pilhéria, mas não é tão pilhéria também não. Aí eu disse assim, vamos fazer uma sugestão dentro do espectro da nossa instituição, que é um centro tecnológico, do que nós mesmos temos de experiência, para dizer como eu pergunto, tendo havido um determinado evento, por exemplo, extinção de vida biota, da biota hídrica de rios. Isto é um problema. Isto é um evento no fim de linha. E não é tão no fim de linha, não. Porque não fica na morte dessa biota. Isso pode ter reluição do que ficou nos sedimentos, que no futuro vai ser levantado e transportado muito mais adiante. Portanto, o assunto não termina naquela morte. Ele é bem mais extenso, né? Bem mais complexo. Bem mais complexo. Então, o que adianta eu simplesmente, digamos, de um período de tantos tempos, vamos dizer, fazer uma análise dos peixes para ver se ele tem, não vou falar agora o metal, para não dar dica de qual é a empresa, ele vai ter esse metal na sua parte biológica, dependendo da parte biológica, dependendo do animal, ele vai ter esse metal onde não deveria existir. Bom, não deveria existir, mas se o animal morreu,
E se existe uma certa periodicidade, eu não preciso nem fazer conta de analisar um animal como eu. Eu digo, tem eventos sistemáticos, cíclicos ocorrendo. Sim. Então a ação não é sobre a morte da última biota, parte da biota. É de romper o ciclo. E só posso romper entrando na indústria. Aí vem a lenga-lenga de que eles pagam isso eu sei, isso eu tenho testemunho de pessoas que fazem isso. Eles pagam a advogados para enrolar. Já entra aquele processo político, né, do brasileiro, aquele jeitinho brasileiro. Precisa ver isso, não, isso não é o suficiente, ainda precisaria de ver isso. Quando a coisa é mais do que suficiente. Então, por qualquer motivo, eles talvez queiram corrigir alguma coisa na sua produção, para depois dizer assim, não, está tudo direito, não está direito, não estava, pode estar, pode não estar. Então, nós precisamos, vamos dizer, não é só formar peritos. Sim. A gente precisa formar uma cultura de perícia. E a cultura de perícia envolve os advogados, envolve dar cursos para os juízes, envolve dar aos embargadores, e mais toda a categoria de profissionais, Ministério Público. Sim. Então, esse curso que nós estamos oferecendo, e está em processo, né? Ele tem uma história de doutorados, tem uma história de relações com o Ministério Público, junto com o Centro Tecnológico, a história de um centro tecnológico, a experiência de mais de uma quantidade de profissionais de diversas categorias que trabalharam juntas, fazendo trabalhos para interpretar o ordenamento territorial. Porque, na realidade, esse trabalho, que a perícia necessária, e não é uma perícia pós-evento, perícia pré-evento, para evitar evento, é também um trabalho de ordenamento territorial, que é um conceito muito maior. Sim. É um conceito maior, mas é um conceito que rege esse conceito mais menorzinho, mas que não é tão menor que a perícia dentro da produção. Aí nós estamos falando uma escala macro, né? Primeiro conhecendo o espaço geográfico, para depois ordenar o espaço e ver as problemáticas do espaço. Dentro do espaço. Entendeu? Então. Isso na prática não acontece, né? Não, isso na prática não. Claro que não. Primeiro espera-se acontecer o evento, destruir tudo, para depois vir remediando, né? E para empurrar com a pança também. Por que eu falo com esse termo, empurrar com a pança? Porque uma cultura no Brasil, infelizmente, é um país de não se cobrar a responsabilidade. Ou quando cobra por vingança. Entendeu? Não há uma fiscalização efetiva, né? Desses problemáticos. Não, pior do que isso. Quando há soluções, tem sempre um espírito de porco, dizendo a palavra bem certa, que se opõe à solução. Porque a solução dele é fechar. E a solução do outro não. É produzir, melhorar e resolver. Agora, aqueles que querem fechar, que são concepções mentais diferentes. Então, eu vi muita gente, porque a legislação diz que se um autorizar a passagem de um assunto porque ele considerou que ela é como se diz, legítima, o outro pode, um colega, levar à justiça condenando esse colega. Quer dizer, você vai ter que entrar na justiça, justificar, mas isso é um inferno. O ideal é que se fizesse um chamamento da sociedade para É um chamamento. Então, essa proposta do nosso trabalho, do nosso curso, não é para quem quer ser perito no sentido pós-evento. É para quem quer ser perito na linha de produção. Sim. E de comercialização. Comercialização é outro capítulo. E logística é outro capítulo. Ora, eu tenho nesse processo do impacto, eu tenho de tudo, desde a matéria-prima vindo de lá, a logística dela, a energia gasta. Eu poderia diminuir o consumo de incentivo vindo do fóssil, né? Gasolina e assim por diante. Se eu puder, por que eu não vou estabelecer módulos industriais que me reduzam, sei lá, 30% de consumo de energia?
Ah, mas eu vou gastar nesse módulo, que é uma pequena indústria, para poder melhorar o produto, ele já havia mais qualificado para uma produção mais sofisticada. Sim, pode. Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Você ajunta com outros fabricantes e vamos ter uma política de reunir as pessoas com inteligência. E reunir com inteligência não é para o governo aumentar o imposto. Aí, imposto entra em perícia. Porque o imposto no Brasil é absurdo. Ele precisa passar por uma perícia. Pela perícia da insanidade mental. A carga tributária no Brasil é muito alta. É o produto da insanidade mental. Para não dizer porque interessa a outros interesses e discursos. Sim, é uma realidade no nosso país. É uma realidade. Portanto, de um simples tema chamado perícia, a gente percebe que a coisa é muito maior do que a gente pensa. Muito mais complexa, né? Mais complexa. E eu quero que jovens na graduação, jovens na pós-graduação, tanto no trabalho de TCC, quanto no trabalho de EAD, quanto no trabalho de mestrado, doutorado, quanto os profissionais em atividade, eles comecem a adquirir, vamos dizer, essa filosofia. Sim. Filosofia no sentido puríssimo da palavra. O amor, não é? Pelo conhecimento. Exatamente. Filos, logos. Eu amo conhecer a verdade. Eu quero praticar a verdade. E a verdade não é simplesmente a não mentira. A verdade é aquilo que acompanha o sucesso. Exatamente. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. É exatamente isso que a gente quer fazer. É o nosso trabalho. É o nosso trabalho. Então, vamos fazer isso? Vamos. Podemos descobrir novas fontes de produção? Podemos. Lixo pode virar, não só lixo, né? Estou usando a palavra lixo no sentido bem vulgar da palavra. Sim. Ele não pode virar uma mina? Pode. Pode virar uma mina. Por exemplo, jogar isopor no lixo no sentido bem largo da palavra, bem reis do chão, é um absurdo. Uma cidade desse tamanho, onde nós moramos, que é Belo Horizonte, não ter um plano junto a toda a população e todos os supermercados para saber quanto que entrou de isopor no mercado, quanto que eles venderam e quanto a população está devolvendo para fazer isopor. Ou seja, o isopor usado é fonte de isopor novo. Hoje, acabou o lixo, isso se chama economia circular. Exatamente. Agora, a cabecinha desse povo que faz política, que só tem interesse na política em si, não é a política no sentido lato da palavra, é para se manter, inclusive, na sua origem não bem desenvolvida psicologicamente e que precisa ganhar dinheiro na política, são profissionais da política e não políticos. Como é que se espera fazer isso? É muito complicado, custa muito dinheiro, tem que ter muito trabalho, vai ter que conversar com todo mundo. Mas assim, as assembleias não existem para isso? Porque as pessoas também aí confundem o que é democracia e o que não é democracia. Democracia, vota-se, mas voto não é garantia de democracia. Nunca foi. Porque se eu voto num indivíduo não qualificado, não tem jeito. Porque a democracia é para os qualificados. A democracia grega, antiga, era qualificada por, vamos dizer, posição social e riqueza. Obviamente, porque não é todo mundo que podia botar seus filhos para ter um grande filósofo educando, não é? Aqui também não é muito comum isso. Mas se eu não ponho uma pessoa qualificada intelectivamente, entendeu? É um problema. O que poderia ser resolvido esse problema, na minha maneira de entender, é que para você ser candidato, você vai ter que ter 3 anos de estudo. E esses 3 anos de estudo tem que ser provisto pelo governo. Você se candidata a ser candidato. É como se fosse um concurso, né? A pessoa Tem que se fosse um concurso. Tem que se preparar para pleitear aquela vaga. Exatamente. Por quê? Não é possível, não é que as pessoas não possam ter inteligência,
moralidade e boa intenção. Mas mesmo nós, que somos doutores, e não somos doutores na Constituição Federal, a gente precisa, quando muito, pedir um socorro, um colega, assim, me ajuda a entender isso na Constituição Federal. Sim, interpretar aquela Interpretar. Ou seja, porque a gente não tem essa formação. Da mesma forma que eles vão... Mas escuta, como é que é a reluição de um produto químico que sai do fundo do rio? Ele não sabe nem o que é a palavra reluição. Essa questão aí do profissional dessa área, ele tem que buscar o conhecimento insistentemente, porque ele vai lidar com uma gama de assuntos diversificados, inclusive a área do direito, né? A área de social. Uhum. O que tem acontecido é que o pessoal do Ministério Público, já como funcionários, promotores, seja lá, entendeu? Eles buscam, e o Ministério Público convida-nos a ensinar. Está certo. Mas por que as escolas de direito não diminuem a sua carga do direito e aumenta a carga do direito voltada à questão ambiental com outras ciências? Outros viés, né? Outro viés, exatamente. Então, como a nossa universidade é um lugar de surdos, muitos faladores e muitos não ouvidores. Em outras palavras, eu falo da minha ciência e o outro que se dane. Por quê? Ele não quer saber da minha ciência. Ele não quer saber de nada que eu falo. Ah, mas também, por quê? Porque ele não é estimulado, o outro que é no outro canto, não é estimulado a entender que isso é um problema. Porque não existe uma tradição saudável, robusta, de perícia. Eu acredito também, professor, que se nós estamos o sistema ele é todo conectado. Todo conectado. Então as pessoas segmentam seus interesses e esquecem que o impacto negativo que vai ser causado ali, pegando aquele exemplo da barragem, ele afeta toda a cadeia, não só na área local, mas num raio aí, dependendo da proporção, qual é esse tipo de Brumadinho, talvez 100 km, 50, porque mexe nas questões econômicas, culturais, pessoas têm que deslocar por causa do risco. Então, assim, nós estamos... E outra coisa, isso existiu porque, vamos dizer, os interesses de pessoas das assembleias, no caso da Assembleia de Minas Gerais, foram atendidos de outra forma. Quando isso já devia ser há muito tempo condenado, há mais de 40 anos. Mas não, porque é muito caro, vai trocar a reserva de rejeitos de um lugar, vai mudar o método. Deixaram acontecer tanto o que aconteceu em Mariana, quanto o que aconteceu em Brumadinho. Para quem perdeu pessoas, como eu perdi, sabe a dor, o custo e o absurdo que é isso. É profundamente absurdo. Para quem sentiu a dor perto. Ou seja, por que isso não foi projetado anteriormente, mudado progressivamente? Agora tem que mudar, quer queira ou que não queira. Porque se repetir vai ter que fechar a empresa. E provavelmente vai se repetir, né? Considerando o número de barragens fora dos, vamos dizer assim, dos esquadros, isso é uma expressão da minha geração. Grande possibilidade. A grande possibilidade. A grande possibilidade. Se houvesse um profissional dessa área atuando nessas mineradoras, em outras empresas de energia, enfim, poderia fazer esse estudo preditivo e evitar muitos problemas. Né? E por que não se faz saneamento das cidades grandes para a gente os rios terem peixes? Por quê? Não sei por quê. Afinal de contas, não faltam engenheiros sanitários no Brasil. Não faltam engenheiros com grande competência. Sim. Ah, é muito caro. Ah, vai ter que mexer nessa estrutura, na outra, na outra, na outra, na outra. Tudo bem, tem que mexer. Que mexa. Ah, não tem dinheiro. Mentira, tem dinheiro. O que não falta no Brasil é dinheiro. O Brasil é um país muito rico. Agora, haja aguentar corrupção, sedução, compras, entendeu? Não tem jeito. É uma coisa ligada ao caráter humano, né? Nossa sociedade adoeceu. Até a nossa vida profissional, ela depende da modalidade moral. Que está dentro aqui do que nós estamos dentro daquilo lá. A partir do momento que o caráter foi destruído, a moral, né,
baixar o nível vai baixar o nível. e não vão conseguir ter bons resultados. Então, nós temos uma sociedade mal feita. As pessoas entendem que o Brasil é um país democrático, porque tem eleição. Bom, não se pode dizer que a eleição não seja um instrumento de democracia. Ela é um instrumento. Ela não é a democracia. O que falta ao Brasil talvez seja um projeto, seja nos estados, nos municípios, ou nacional, de crescimento, né, em todos os níveis. Né? Houve momentos históricos do Brasil, por exemplo, diferentes. Dom Pedro II, o Segundo Império foi extraordinário. A derrubada do Segundo Império foi uma vingança. Sabe o quê? As diversas leis de libertação da escravatura. E quando assinou a Lei Áurea, estava confinada, quase consumada a decisão de tirar o Império. E prosseguimos com o aparecimento, primeiro do abandono, o literal abandono das pessoas, para se transformar no que futuramente, muito breve futuramente, se constituiu de favelas. Muito bem. A Primeira República, para mim, foi desastrosa. Primeiro, que ela nunca foi república, não foi nem ensaio de república. Eu sou bem jovem, tá? Eu nasci no governo Getúlio Vargas. Tive uma boa educação primária em escola, como o pessoal entendia que tinha que ser uma escola naquela época. Muito bem. Getúlio Vargas teve suas virtudes e seus defeitos. A gente só pode fazer um juízo de uma pessoa no contexto histórico mundial. Muito bem. Não estou fazendo o elogio de Getúlio Vargas, mas ele teve os seus méritos e deméritos. Sim. Mas ele teve méritos. É isso que é importante. Ele teve grandes inimigos lá no Rio de Janeiro, mas ele teve méritos. E teve deméritos. Depois eu só me lembro, não porque eu era menino, eu me lembro um pouco depois porque eu também repercutia, minha família tinha pessoas na área administrativa pública, de Juscelino Kubitschek, que ele declarou um programa para o país e pôs em execução. Há quem condene. Eu não condeno. Pode ter havido algum desvio? Pode ter havido algum desvio. Mas ele fez um programa importantíssimo de internalizar o país. Ele cometeu um erro de forçar tudo em cima da rodovia. Ele podia ter deixado as ferrovias e as rodovias. Mas estava na moda o automóvel naquela época. Era uma moda. Coisa da época, né? Sim, era coisa da época. Entendeu? Mas nem por isso o Império criou uma quantidade enorme de ferrovias. Criou. Os Estados Unidos não tinham uma enorme quantidade de ferrovias. A Rússia não teria muitas ferrovias. Lugares que veículo de roda, assim, roda de pneu, não passa muito bem. E o Brasil é a mesma coisa. Porque fazer estrada aqui é um problema nesse relevo. Então, nós tivemos muitos erros, mas tivemos muito acerto. Depois, passado esse período, eu não me lembro, eu não tenho mais lembrança de satisfação. Ô Paulo, eu queria fazer uma pergunta. Mas eu tive algumas pequenas satisfações, algumas. Mas é tal coisa, satisfeito por uma coisa, insatisfeito por outra. Pode satisfazer na economia, mas deixa insatisfeito por um estado de guerra. Nós tivemos um estado de guerra longo, que as pessoas chamam de ditadura. Eu não chamo de ditadura, eu chamo de um estado de guerra. Estado de guerra não é ditadura, é guerra. E nós atravessamos guerra. Aí quando disseram, temos uma lei cidadã, teve partido que assinou a lei. E depois dele veio um tal de atitudes inconvenientes no país que nós sofremos até hoje. Portanto, por mais que a gente queira ser bons peritos, nesse sentido mais amplo da palavra, nós padecemos de uma crise moral coletiva muito difícil.
esse assunto é um assunto que eu gostaria que saia no nosso curso. Sim, nós podemos Eu fazer. não sou obrigado a falar linguagem de historiador, porque eu teria que ter o trabalho de ir citar documentos e situações. Mas, se olhar em perspectiva, a gente percebe que o assunto tem imoralidade para todo lado. Sim, pegando o contexto da sociedade brasileira, nós podemos dizer que todo profissional, seja ele trabalhando no setor privado, público ou autônomo, ele vai para o mercado de trabalho, ele vai ter essa dificuldade de lidar, porque ele vai lidar com corrupção, com nepotismo, ele sempre vai se esbarrar nessas questões sociais que virou um câncer no Brasil, porque o caráter foi, né, a moral está E sendo outra destruída. coisa, o câncer dos impostos. Os impostos do Brasil são indecorosos. Indecorosos. Até por uma lógica primária de lançar empresas. E a gente não ter dos corajosos que querem fazer o primeiro passo de empresa, do total que sai, em 2 anos 80% vai à falência. Ora, quanto dinheiro perdido, ora, quantas vidas perdidas, olha quanta gente empobrecida porque investiu seu esforço, seu dinheiro que tinha para dar o ponto de partida. Um incentivo fiscal muito baixo e a carga tributária é muito pesada. Absurda. Essa questão do perito mesmo, né? Você tem que pagar muitas taxas, é prefeitura, é sobre o serviço. E para aquela pessoa que sai da universidade, aquele estudante recém-formado, que não tem emprego ainda, o perito devia, em vez de pagar impostos, para cada sucesso, além dele ganhar o recurso financeiro pelo seu trabalho, ele deveria ganhar um prêmio. Um bônus, porque está ajudando a sociedade. Então ele recebe um incentivo do governo para continuar espalhando a boa semente. Né? Exatamente. O Brasil é o país do não. O Brasil é um país do não. Agora, por que nós progredimos? Eu me lembro que na década de 80 e 90, a gente dizia assim, durante o dia o Brasil tem inflação, de noite o Brasil corrige a inflação. Quer dizer, esse corrigir a inflação, o Brasil progride de noite. É porque as pessoas pararam de pensar e teve um jeito de crescer durante a noite. Isso continua sendo uma realidade. Aí as pessoas fazem, porque eles não são da esquerda ou eles são da direita, e como se existisse esquerda e direita no Brasil no sentido lato da palavra. Não existe. Mas aí um se endeusa e o outro também se endeusa. O outro não tem nem condições de se endeusar, mas um endeusa, porque tem uma doutrina moral e religiosa. Mas ele é ateu. Mas espera aí, religião também tem ateísmo na religião. Ou seja, eles têm um sistema de crença equivalente. Um sistema de crença equivalente é equivalente, como o nome está dizendo, é equivalente. Ou seja, funciona no psiquismo da pessoa como uma outra religião. E como se eles entendessem de religião, se eles soubessem o que é budismo, o que é shintoísmo, o que é catolicismo, o que é protestantismo, que são diferentes. Ou seja, é uma linguagem reis do chão que não diz nada. A gente ouve uma discussão em meio de campanha política. É o populismo. Não é nem populismo, é falta de conhecimento. Mas a pessoa tem educação, tem nível superior. E daí? E daí? Não tem a reflexão. Protesta por uma coisa que é injusta, tudo bem. Mas protestar por uma coisa que é injusta e não ter um plano, e é bem verdade, ninguém consegue falar um plano em 5 minutos. De 5 minutos? 1 minuto e meio. Ou seja, tem que fazer de conta de democracia. Isso é fazer de conta. É verdade. Ué, o que eu entendo de 1 minuto e meio que a pessoa falou, mais um outro minuto e meio, mais 2 minutos, e vou entender? Ué, é meio difícil de entender. A pessoa falou uma coisa importante. Entendi essa história. Olha, eu entendi essa proposta. Entendi o sentido da proposta. Mas como se faz uma proposta dessa executável? Paulo, mudando um pouco o tema aqui da nossa conversa, o Brasil é um país que tem tudo para ser promissor, para crescer, para gerar renda, riqueza,
e pelas questões ambientais nós temos grandes riquezas aqui no nosso solo, subsolo, enfim. E uma temática que é recorrente, que está acontecendo muito, de um assunto muito interessante, é a questão de desastres naturais. Questão de áreas de inundação, áreas de encosta, crescimento desordenado, falta de planejamento territorial, que é uma matéria que a gente bate bastante, porque não é feito um estudo. Então, esses assuntos que nós estamos abordando aqui são campos de trabalho de qualquer profissional. E a perícia também ela está nessa área. Ela é uma coisa entre essas. Entra nessas áreas. Então, assim, o que você tem a dizer assim, para esse curso? Essa formação, ela pode, com esse quadro de possibilidades, a pessoa tem uma oportunidade de expandir o seu campo de visão, correto? Tem. Porque se ele quiser, ele pode expandir, porque ele, com esse olhar mais, vamos dizer, mais reflexivo, ele pode enxergar possibilidades através de empreender. Seguramente. Veja só, nós temos um programa grande, até ensinados diversas vezes por mim, nos doutorados. Nós temos um programa grande de ordenamento territorial, de bacias hidrográficas e propriedades rurais. Sim. No sentido mais amplo que as pessoas possam pensar. Nós temos também uma reflexão sobre industrialização florestal, também bem diferenciado do que as pessoas podem pensar. Nós temos um outro programa de produção de energia que é renovável, mas que também inclui a outra que não é renovável, porque a gente não vai apagar a resistência do petróleo de uma noite para o dia. Sim. Se nós entrarmos só em certas questões do ponto de vista financeiro, nós temos uma facilidade, porque é lógico, a aplicação de uma pode ser menos cara no limite de um intervalo de tempo econômico, mas com muito impacto em outro limite maior. Falta agora, menos um pouco, a noção de ciclos de produção dimensionados a oportunidades de energia de massa e de informação como um parâmetro, produto, o resíduo que deve ser evitado por uma noção de ecologia circular, por um lado, e uma noção de poupança, mas não é de poupança de capital. Dinheiro é uma falsidade, o que existe é matéria, oportunidade, sim, energia disponível. A energia não some, a gente destrói os veículos de energia. A água não some do planeta, a circulação hídrica é destruída. Então, como a água não some, ela pode aparecer, por exemplo, com grandes inundações, que são destrutivas. Então a água não sumiu. A natureza continua distribuindo. Ela só some nos desertos. Bom, o Brasil ainda não está virando deserto, mas já tem áreas desertificadas, sem necessidade. Falta de um planejamento, né? Foram erros cometidos demais. Da mesma forma que houve um erro que foi cometido pelos agrônomos, que são um projeto pró-várzea. Uma calamidade. Uma calamidade. A várzea nunca poderia ter sido tocada. Isso destruiu a circulação hídrica. Eu ouvi isso de um profissional com uma profissão muito importante, não vou falar de onde é. Ele disse assim: nós erramos.